seguir, vamos comentar sobre um assunto muito falado por aí. Sim, a pena de morte. A pena de morte ainda acontece em diversos países ao redor do mundo. Ela não ocorre no Brasil há muito tempo, mas os frequentes casos de violência fazem com que boa parte da população brasileira seja a favor da volta dessa forma de punição. A seguir, vamos acompanhar uma entrevista sobre a pena de morte. Mas antes, o que é pena de morte? Pena de morte, ou pena capital, é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta pelo Estado como punição por um crime cometido. A decisão judicial que condena alguém à morte é denominada sentença de morte, enquanto que o processo que leva à morte é denominado execução. Vamos descobrir mais sobre o assunto a seguir com a entrevistadora Mariana sobre a pena de morte. Boa noite. E mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, a pena de morte é um assunto que vem se abrangendo a uma escala significante nos últimos anos. E para falar mais sobre o assunto, estamos aqui com o entrevistado Cristiano com seus argumentos a favor e Gabriel com seus argumentos contra. Para começar, o que vocês acham sobre a pena de morte no Brasil? Boa noite. Bem, os constantes casos de violência colocam em questão se as punições aplicadas no país realmente são suficientes, principalmente para aqueles crimes que são considerados bastante graves. E pensando nisso, a pena de morte seria uma forma de fazer com que o indivíduo que cometesse tal ato tivesse um certo remorso de realizá-lo. Por exemplo, se a pessoa tentasse causar um homicídio culposo, ela seria punida com a pena de morte. Sendo assim, ela pensaria duas vezes antes de fazer esse crime. Boa noite. Porém, ainda sabemos que teriam pessoas cometendo esses tais crimes, já que não pensam nas consequências dos mesmos, fazendo com que a pena de morte se tornasse algo muito banal, como uma prisão perpétua ou uma prisão com mais anos, que a pessoa poderia ter recursos para recorrer e não ser preso, o mesmo da pena de morte. A outro seria a injustiça ocorrida nos julgamentos, já que o inocente pode ser condenado e Sim, poderia acontecer de alguém ser preso por engano, mas teria uma investigação inteira por trás desse processo, fazendo com que essa pessoa fosse liberta novamente à sociedade. A pessoa só será punida a partir do momento em que a justiça tiver 100% de certeza quem foi que causou esse crime. Além do mais, quem armasse esse crime para outra pessoa, aí sim. A pena de morte também seria inviável pelo motivo de financeiro, já que a pessoa poderia simplesmente ser presa e até a investigação ser concluída. Isso faria com que os custos aumentassem, já que teria o custo da investigação e da prisão do suspeito, ainda por cima a conclusão da pena, fazendo com que gerasse um gasto maior. Eu não queria tocar nesse assunto, mas já que você falou dos custos, a pena de morte cortaria muito os gastos, como os cortes da ressocialização dos presos, que não poderiam ser de dentro do presídio. Obrigado pela presença dos senhores aqui na nossa rádio e foi ótimo ter vocês aqui. E com isso encerramos a nossa entrevista com o Cristiano e com o Gabriel sobre o pena de morte.